Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô um pouquinho sumido, mas voltei. Ontem já fiz vídeo, né, que foi falando sobre como que foi o início da Umbanda, como que foi formado, né, que não foi Zélio que, né, que iniciou o processo, ele foi uma das pessoas que contribuiu. E hoje nós vamos falar sobre as doutrinas, que era o que eu mais estava querendo falar. Aquele vídeo mesmo foi só um vídeo para complementar o que eu vou falar agora, porque com certeza muitas pessoas que querem saber do assunto não vão entender, então é necessário saber a história para saber o que eu tô falando aqui. Bom, como eu disse pra vocês, nesse período que foi criado, né, que teve todo esse processo, desde quando o Brasil começou, quando as pessoas foram traficadas lá da África e vieram pro Brasil, misturando com os indígenas, né, com a cultura dos indígenas, foi se criando uma nova religião, né? Também com influência do catolicismo. Então a gente entende por aí que a Umbanda é uma religião brasileira, entendeu? Não tem Umbanda fora do Brasil, nem o Candomblé. Por quê? Porque são religiões brasileiras. São religiões que a Umbanda, posso falar pela Umbanda, porque a Umbanda é uma tríade, então vocês vão ver muito isso. A Umbanda ela é formada por 3 raças. Ela é a religião das 3 raças, que une as 3, né? Que é a do indígena, do branco e do preto. Então, devido a isso, devido a toda aquela história que eu contei pra vocês, que cada vez que as pessoas iam mudando de espaços, iam conhecendo novas formas de espiritualidade, isso ia se modificando. Então, devido a essas influências, principalmente de estados, né? Porque cada estado, até hoje, cada estado cultua de uma maneira. Isso se fez muita influência e criou muitas vertentes, entendeu? E aí, gente, com todo esse entrosamento entre as pessoas, começou a se criar, né, várias vertentes a partir disso, a partir dos conhecimentos e das religiões que já existiam, mas que era uma religião e não era, né? Porque era uma coisa feita muito conscientemente, mas como eu falei pra vocês, tudo era feito de uma maneira muito escondida. Então, tipo, era uma religião, mas não era uma religião assim, num papel, né? Até porque nesses tempos antigos não se tinha isso, porque era proibido para as pessoas pretas. Zélio, como eu falei, ele foi um dos participantes, então ele, tipo assim, meio que ele formalizou tudo isso como uma religião, né? Mas tudo isso que da maneira que era como ele acreditava e como o caboclo das 7 encruzilhadas determinava. Então era uma coisa muito mesa branca. Só que como foi passado o tempo, as pessoas foram conhecendo e foram vendo que aquela maneira de manifestação espiritual era respeitada, as pessoas começaram a aprender e meio que a trazer os seus costumes, né? E por aí foi. Então, a partir disso, a gente começa a ver, né, outras pessoas com outros fundamentos que gostaram da Umbanda, mas que tinham outras coisas. Então, por exemplo, o fundamento da Umbanda Molocô, ele vem lá de 1700, pela mulher que foi escravizada ainda, né? Porque ainda estava na época da escravatura, que foi... O nome dela é Maria Bataillot. E ela trouxe fundamentos do Candomblé Jeje, né? Que tem muitas coisas que vêm do Jeje lá da África. E que se desenvolveu, e aí o Tata Tancredo, que acompanhou toda essa cultura, foi lá, aprendeu o fundamento da Umbanda e criou essa vertente, entendeu? E por aí vai, a gente tem a Umbanda esotérica, a Umbanda de mesa, Umbanda tradicional, Umbanda sagrada, e cada uma, gente, é totalmente diferente. Eu vou colocar aqui pra vocês as fotos de cada congá, pra vocês verem como que muda. Tipo, na Umbanda esotérica são tipo pontos riscados que representa cada força, né? Já tem outras que, igual por exemplo na Umbanda Omblé e na Omolocô, dependendo de quem é o pai de santo ou a mãe de santo, eles vão colocar imagens, né, dos orixás, né, todos pretos. E tipo, vamos supor, na Umbanda tradicional você já não vai ver isso. Você vai ver, tipo assim, imagens sincretizadas, né, de santos católicos, mas que são, né, dão nomes de orixás. E que tá tudo bem, cada pessoa vai interpretar de uma maneira, entendeu? E o que eu quero dizer com tudo isso, gente? O que eu quero dizer é que eu não sei se vocês estão começando ou se você já está há muito tempo, mas é muito importante a gente começar a entender esses processos dentro da religião, porque a Umbanda é uma religião muito extensa. Então não tem como você estar numa casa e você ir para outra casa com a mesma cabeça, porque tudo vai ser diferente, entendeu? Se você sair de uma casa e ir para uma outra casa, vai mudar
tudo, muda muita coisa, gente. É muito difícil. Por mais que, igual por exemplo, aqui eu conheço muitas casas que funcionam assim, tipo, aquele pai de santo formou um outro pai de santo e, tipo assim, são doutrinas muito diferentes. Então não tem como você sair de uma casa e esperar que seja igual a outra, porque já é uma outra pessoa, uma outra cabeça, é uma outra maneira de pensar, é uma outra vivência que aquela pessoa teve. Surgindo a partir dessa pauta, a gente precisa entender, gente, que a gente tem que respeitar essas pessoas. Por quê? Eu vou falar pra vocês, eu que tô nesse meio agora, porque antes eu via as coisas de fora, agora eu vou falar porque eu tô dentro. A gente vê muitas pessoas que são da religião que vão pra casa de outras pessoas pra poder criticar. Não, porque fulano, ele bota a vela, sei lá, azul pra Oxum e tá errado, entendeu? Isso eu vejo também, não só na Umbanda, no Candomblé muitas das vezes ainda é pior ainda. Fora ainda quando não é, tipo, nas redes sociais, as pessoas, eu acho que elas ficam muito preocupadas com o fundamento das outras, sendo que eu acho que o que a gente, todos nós deveríamos estar preocupados seria com a intolerância religiosa que todo mundo sofre. Eu acho assim, se todo mundo tivesse preocupado com isso, eu acho que talvez a situação estaria um pouco melhor, assim, sabe? Se a gente tivesse muito mais preocupado com o preconceito que as pessoas têm fora daquele território, porque lá dentro né, desses espaços religiosos deveria estar sendo um lugar onde todo mundo deveria estar bem com todo mundo, mas parece que não, né? Não que eu seja um bom exemplo, porque se eu ver qualquer marmotagem assim, principalmente de vídeo, eu me acabo de rir. Mas voltando ao que a gente estava falando, é muito importante a gente respeitar, principalmente aquele pai de santo. Por mais errado que seja, por mais errado do que esteja acontecendo, acho que é muito importante a gente respeitar essas pessoas. Porque eu tinha muito essa cabeça, né? Tipo, igual, por exemplo, é um tabu que você vai ver muito, independente do estado que você tiver, você vai ver muito esse preconceito de pai de santo, que muitas das vezes não deixa os filhos, homens, usar saia quando tá virado com uma energia feminina. Eu, antes de entrar, eu falava, gente, eu não quero nem saber. Se eu entrar em qualquer casa que eu entrar e eles falar que não vai aceitar, eu vou brigar, eu vou dar, sabe porque minha pomba gira, não sei o que, vai ter que usar saia. E às vezes a gente acaba entrando muito na nossa vaidade e esquece que aquilo é um espírito, gente. A entidade não precisa de nada daquilo. Eu acho que você também não é obrigado a ficar num lugar que você não se sente bem. Mas eu acho que não tem o porquê você chegar lá e querer discutir com uma pessoa. Se você não concorda, você tá na casa dela. Queira você ou não, tudo que tá ali à sua volta, se a sua entidade tá ali dando consulta, se você tá bem, porque falar pra mim que saiu daquela casa pior do que entrou, eu não acredito. Eu acho muito difícil isso acontecer. Você tem que aprender alguma coisa ali. Com uma situação boa ou ruim, você tem que sair melhor dali. Eu acho muito impossível, de verdade. Eu acho assim, se você tá vendo uma coisa que não tá legal, saia. Porque é pior, se você discutir, quebrar o pau, ainda mais que é um lugar santo, desestrutura toda aquela energia do lugar e a sua. Então assim, poupa a sua energia, entendeu? Pra você não ficar desequilibrada. E sai, gente, vai procurar um lugar que te acolha. Igual eu vejo muitas meninas trans que passam por isso, por essa questão de ser tratada no masculino. E tipo assim, gente, vocês não devem nada a ninguém. Se no lugar que você tá as pessoas não te respeitam, saiam. Vocês não precisam ficar nesse lugar. Ai, mas porque é um lugar santo, porque eles falaram que eu tenho que ficar. Não fica. Não fica, vocês não precisam disso. E vamos continuar o que eu tava falando. E entendam também que a Umbanda é uma religião muito ancestral, gente. Ela, ao mesmo tempo que ela é futurística, ela é muito ancestral, pra vocês verem, né? Tudo que aconteceu durante essa questão, né, da Umbanda, todas as questões que foram criminalizadas, como eu falei pra vocês, as coisas que eram proibidas, reflete muito na gente. Tipo assim, muitas das pessoas ainda eu vejo que, tipo, não pode acender vela em casa. Então, assim, muitas das coisas de quando a Umbanda começou até, tipo, hoje, reflete muito em nós umbandistas, sabe? Tipo, você tá na rua, tipo assim, eu não saio de branco na rua, não sei vocês, comenta aí, eu não saio de branco na rua. Tem gente que ainda entra de Uber e tal, não sei como que é a questão do Uber, mas assim, muitas dessas coisas refletem muito na gente, assim, sabe? E foi um ensinamento que eles passaram pra gente ontem, né, falando que os orixás são os nossos ancestrais, né? Que são os que vieram antes da gente. E depois deles vieram os pais de santo, né? Tipo,
Os pais não estão vivos ainda, mas eles vieram antes da gente, porque querendo ou não, como eu disse, se aquela casa tá do jeito que tá, boa ou ruim, quem fez foi eles, né? Então eles são os nossos ancestrais. Justamente por isso que a gente tem, né, primeiro se cumprimenta a casa, depois o pai de santo e depois, né, os outros mais velhos ou as pessoas da corrente, por aí vai, né? Que faz parte dessa questão ancestral. Por isso que a gente pede a bênção, a gente respeita aquilo, essa é a maneira de falar. Eu te respeito, eu te salvo. Então você pede a bênção e você bate a cabeça. Da linguana solta eu não preciso nem falar, né? Eu vou falar pra vocês que estão de fora, pra vocês entenderem. Aqui, onde eu moro, são uma corrente, né? Igual eu falei pra vocês, tem um pai de santo que formou um outro pai de santo. E dentro disso, gente, é um povo falando mal de outro. Não pai de santo, eles são muito unidos, eu acho eles muito unidos. Mas o problema é o povo da casa. Eu não sei o que eles arrumam, gente. É um falando da incorporação do outro. É gente olhando se tem médio desenvolvido incorporado ou não tá incorporado. Eu nunca vi isso, gente. Eu fiquei passado quando eu fiquei sabendo. É gente botando palavra na boca de outro. E assim, a troco de nada, sabe? Tipo, eu vou falar pra você, gente. Pra mim, assim, é óbvio que a gente tem que ficar prestando atenção se a pessoa tá incorporada ou não. Mas eu tô numa consulta. Se o que a entidade falou pra mim tá legal, é uma coisa assim que me tocou, pra que eu vou perguntar? Se tiver passado da frente ou não, ela tem que resolver depois a quantidade dela. Não é comigo, não é culpa de santo. Ela tem que resolver a quantidade dela, porque a única pessoa que vai cobrar ela vai ser a entidade dela. Porque ela, o médium, né, atrapalhou a entidade da consulta. Então, assim, eu não tô nem aí. Já foi em muitos lugares que as pessoas falam assim que não é um lugar tão legal. Fui, achei uma delícia e, tipo assim, sempre que eu precisar, eu vou lá. Inclusive, eles falaram pra mim, sempre que você quiser vir, venha mesmo. As portas estão abertas pra você vir. E ainda fala ainda, e ai de quem falar que você não é bem-vindo. Eu vou mesmo, gente. Me sinto bem. Eu acho que o que eles falam pra mim, assim, é muito bom. E eu acho que vocês também tem que ser assim. Não fica caindo na onda dos outros, não, entendeu? Se você tá se sentindo bem naquele lugar lá, vai mesmo e pronto. A não ser que algum espírito tenha falado pra você não ir, você não vai. Mas diga assim, eu tô me sentindo bem, a palavra que eles falam é muito boa, as coisas que eles falam são assim, tranquilas. Saiu de lá uma nova pessoa. Pra mim o que importa é isso, o resto é o resto, cada um é cada um, entendeu? E assim, eu acho que também cada um tem que ter a sua opinião. Mas ficar colocando essas coisinhas, querendo um colocar na cabeça do outro, não sei nem pra quê, eu acho que não vale de nada. É isso, gente. Não tem muito o que falar, eu acho que é muito importante a gente respeitar a doutrina dos outros. Eu sou igual galinha, eu pulo de galho em galho mesmo. Se deixar, gente, eu vou na macumba a semana inteira. Agora que eu tô parando de ir, porque agora eu encontrei meu ninho, né? Mas sempre que dá, assim, eu vou mesmo, peço a benção. Se assim, o meu sacerdote permitir que eu vá, eu vou mesmo, peço a benção, vou lá, louvo mesmo, bato palma, entendeu, irmãs? Você parecendo uma evangélica aqui. Bato palma mesmo. Laroeixo, isso é monstro brau, minha velha. E, gente, vocês não perdem nada por serem vocês mesmos, principalmente nessas situações. É isso, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido que a Umbanda é muito diversa e não tem como você colocar a Umbanda numa caixinha. Então, assim, se você acredita numa coisa, vai aonde bate com o que você pensa, entendeu? Não adianta você ficar querendo, eu vou nessa casa, achar que a casa vai entrar na sua cabecinha. A sua cabeça que tem que entrar na vibe da casa, entendeu? Não adianta você ficar querendo impor coisa não, entendeu? É você que tem que aceitar. Se o que tá acontecendo ali pra você não tá legal, saia. É isso, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que gravar um outro vídeo agora. E é isso, fiquem ligados aí pra vocês assistirem.